Boa tarde, meus queridos amados irmãos. Quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Pastor Daniel. Olha, espero que vocês tenham se acostumado comigo. Quando eu dou aquela risada gostosa, é porque eu sou maluco, não. É porque o Espírito de Deus está na minha vida e eu tenho controle sobre ele. Que o Espírito do profeta sujeito ao profeta. O Espírito Santo, ele faz o que ele quer, entendeu? Mas ele não faz coisas erradas, nem coisas demasiadas, nem coisas que constranja alguém, não. Ele só faz aquilo que é lícito ao Pai, porque ele é santo, já tem nome santo, né? Santo não é fazer nada impuro. E outra coisa, se vocês também estiverem ouvindo um barulhozinho, é o ventilador que está aqui ao meu lado. Estou podendo comprar um ar-condicionado, né? Tenho que me conformar com aquilo que o Eterno me dá, né? Temos que se conformar com aquilo que o Senhor tem nos dado, pedindo a Ele com fé. Ele tem nos dado um ventilador aqui, outro no quarto. Tem gente que não tem nenhum ventilador. Não tem nenhum ventilador, então eu dou glória a Deus por isso. Ventiladorzinho aqui em cima de mim, aí tá fazendo esse barulhinho. Oh. Quando eu puder colocar um ar-condicionado, aí eu coloco, tira mais esse barulho. Mas eu acho que esse barulho não incomoda vocês ao ouvir a palavra de Deus e eu também pregar a palavra de Deus. Olha bem, eu sou um pregador avivado. Esse canal que você está vendo aqui é Palavra da Verdade, com o pastor Daniel, aqui em Hortolândia. Mas sou um pastor avivado. Eu prego avivamento, prego libertação, prego bênçãos para os irmãos, mas não prometo. Eu só prego o que está na Bíblia. Aí o Senhor faz segundo a sua fé e segundo o querer dele. Tem vezes que nós temos fé, mas o Senhor diz assim, não é hora de te dar. Não é hora de te dar. Porque assim mesmo, você pode ver, que quando Israel teve o primeiro rei, quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Mas Saul não era para ser o primeiro rei de Israel. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, fez com que a jumenta Monte-se dos pais dele se perdesse. Aí então Saul foi atrás dessa jumenta para procurar ela. Procurar elas porque elas não estavam como é que se diz, no curral. Não estava no curral, ela e mais outras ainda, né? E essa jumenta era de preferência do pai dele, a especial do pai dele. E ele, como filho obediente, ele foi lá buscar essa jumenta, procurar. E eu não creio quantos dias ele ficou procurando, só sei que eles não encontraram. Não encontraram. Aí eles foram diretamente para onde? Para Judá, para Samaria. Foi lá onde encontrou, onde ele encontrou o profeta e juiz. Profeta, juiz, sacerdote não. Profeta e juiz. Quem? Samuel. Aí o Senhor falou para Samuel, o pessoal tudo ansioso, querendo um rei, porque as nações circunvizinhas tinham rei, as nações, tudo que era contra Israel tinha rei, e Deus não queria dar rei para Israel naquele tempo. Ainda não era tempo de Deus dar o rei para Israel. Onde eu quero chegar? Se você não recebeu, porque não é o tempo ainda de Deus. Tem hora que eu falo com você assim, eu brinco um pouco. Brinco, mas na verdade. Esse pastor é um pouco doido. Não sou doido. E sim sou. A Bíblia relata que quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele fica abobaiado que nem criança. Ele pula, ele chora, ele sapateia. Ele só não faz dar tapa na cara dos outros, nem quebrar a cadeira. E nem sai pegando a mulher dos outros para dançar no meio da igreja. Isso aí eu já digo que é uma falta de ética, é meninice. Se você estiver ouvindo e gostou, tudo bem. Se não gostou, ô meu irmão, você pode desligar e mudar para outro canal, né? Para outra live. É meninice, criancice.
Porque o Espírito Santo não vai pegar a mulher dos outros para dançar, para rodar no meio da igreja, não. Se pegarem a minha esposa para rodar no meio da igreja, agora ela não pode rodar não, porque está com a perna dela mecânica, uma perna mecânica, que quando eu bati com o carro, ela trabalhava, agora aposentou, e a perna dela não dobra. Mas se dobrasse ou não, que nunca aconteceu isso, se alguém pegasse na mão dela dizendo que foi Deus que mandou pegar na mão dela para rodar, se eu tivesse no espírito, como eu estou aqui agora, eu ia chegar dele e tirava a mão dele. E se ele viesse outra vez, eu ainda podia tirar e dizer, irmão, não é dessa maneira. Mas se eu tivesse que eu tenho um temperamento um pouco forte, se eu tivesse no meu temperamento forte e não tivesse cheio do Espírito Santo, meu cabelo está grande. Olha, irmão, vocês vê esses cabelos aqui, não é que eu sou pastor boy não, viu? Não é que eu sou pastor boy não. É que eu estou escondendo, estou cortando um pouco aqui na frente, para que vocês não vejam a parte de trás. Porque quando eu receber o meu dinheiro, eu vou cortar o meu cabelo, que é a coisa, estamos passando, não é pelo vale de osso seco, não. Estamos passando pela prova. Estamos passando pelas 7 vacas magras. Eu sei que daqui uns dias virá as 7 vacas gordas. Então, não é que eu sou um pastor boêmio, não. Para que isso? Minha esposa? Para que isso? Eu gosto de ser um cabelo social, um cabelo simples, enquanto mais baixo, melhor. Faz uns 3 meses que eu cortei o cabelo e a situação, Deus sabe de tudo, entendeu? A vaca magra, mas já estou passando, eu e minha família já estamos passando por essa vaca magra. Em breve que o Senhor vai nos dar a vaca gorda. Aí nós vamos cortar cabelo bem bonitinho, barbear sempre bonitinho, né? Apesar que barbeador tem um em casa aí, mas não está muito grande não. E quando eu fico abestado, quando eu fico brincando com vocês assim, brincando, mas falando sério, eu fico tentando distrair vocês para vocês não ficarem aborrecidos. Mas a verdade é a verdade. A palavra de ontem sobre dízimo, e eu nem falei no dízimo completo, porque pastor, ele não tem a obrigação de pegar dízimo. Porque pastor não é sacerdote. Que o sacerdote tinha que pegar os dízimos, que eram os alimentos, e sacrificar também a outra parte. Pastor é pastor, sacerdote é sacerdote. Naquele tempo não tinha pastor. Assim a tribo de Arão não seria sacerdote, seria pastores. É muita diferença, meu amado, muita diferença, né? Pastor não é sacerdote. Pastor é pastor. Zelar pelas ovelhas, que o pastor verdadeiro é Cristo. E sacerdote naquele tempo, ele era designado mesmo. Tinha autoridade de fazer o sacrifício para Deus. Mas vamos esquecer isso aí, porque isso aí foi a palavra de ontem. Mas tem coisa que falta a gente colocar, e tem muitas coisas que faltou eu colocar, porque o tempo não deu. 2 horas, 1h58 foi o meu vídeo de ontem. Sim, hoje eu quero resumir mais aqui. Hoje vamos entrar na palavra mais suave. Para aquele que gosta de palavra suave, né? Eu vou falar porque o Senhor, ele tocou no meu coração. Tocou como? Eu senti meu coração arder para falar essa palavra. Tanto vai servir para você e para mim também. Não é para encobrir, a palavra de ontem. Que foi batata assada, não, batata queimada. Não, o que eu faço na direção de Deus, eu não vou te pedir perdão. Não vou te pedir perdão. Estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, só se eu tiver dúvida em mim. E aquilo que eu faço, eu não tenho dúvida. Porque não sou dirigido por mim quando eu estou aqui com esses 66 livros aqui abertos. Olha. Primeiramente, eu saio lá do quarto e digo, minha esposa, vou fazer uma live. Já oro ao Senhor. E quando tem gente no quarto, minha filha,
Eu não vou orar, ó Senhor, me abençoa para fazer essa live. Eu não vou fazer que nem aqueles hipócritas e fariseus. E Jesus, e outra coisa, e uma coisa que eu não falei também, quando Jesus falou sobre o dízimo, aqueles era escriba, fariseu e saduceu. E Jesus mais ainda deu uma xingada com eles. Uma xingada suave, uma xingada de uma repreensão neles. Chamou de hipócritas. Não foi conosco, não, que nós somos gentil. Jesus estava pregando para os judeus. E se você quiser saber mais uma coisa da pregação de ontem, São Mateus não começou no capítulo 1. Ali é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você pensa que São Mateus começou em Mateus, para falar a verdade, e para você analisar bem, se você ler as Escrituras, São Mateus começou em Atos dos Apóstolos. Porque foi os apóstolos que pregou para os gentios. Agora, quando Jesus morreu no capítulo 22, ali na cruz do Calvário, ali sim começou também o Novo Testamento. Jesus estava morto. Em João, você pode ver que dali depois passou para Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, João, a morte de Jesus, aí sim. Porque, meu amado, não pode ser Novo Testamento. O Novo Testamento começou na pregação dos apóstolos e quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque não pode haver um testamento falando comigo, com a minha pessoa. Vou falar em castelhano, posso falar? Com a minha persona, entendeu? A minha pessoa. Olhe bem, eu estou vivo ainda, estou com 68 anos. Não tem cara de mentiroso. A cara não tem não, mas muitas vezes a cara engana. Mas eu não gosto de mentir. Para ser tirado do reino do céu lá em cima, não. Para que eu mentir? Vim aqui olhar para vocês para falar mentira. Não esqueça de se inscrever no canal, para que eu possa estar convosco, sempre. Aprendendo com os irmãos, os homens, doutores da lei, que tem os doutores da lei, para que eu possa ver, que eu vejo os YouTubes, e muitas coisas tem aqui para me falar. Muito tenho a dizer, fala Senhor, muito tenho a dizer, fala Senhor, quero minha igreja pura. É Jesus dizendo para nós, né? Eu tenho muito, sei que eu vou devagarzinho, não vou correr muito não, porque senão posso cansar. Olhe bem, como é que eu, sim, uma palavra que tem, eu tenho um pouco de esquecimento, tem hora, sobre um medicamento que eu tomo, me dá esquecimento. Sim, como eu estava falando, sim, voltando agora. Como pode ser São Mateus, Novo Testamento de Jesus Cristo? Começou o Novo Testamento, e é o Novo Testamento. Mas ele veio dar continuação depois do capítulo, depois da morte de Jesus na cruz, em Mateus, Marcos, Lucas, João. E quem veio pregar para os gentios foram os apóstolos, que Jesus enviou, os discípulos. Vai, 2 em 2, não leva fódio, não leva nada para ninguém te dar dinheiro, porque de graça recebeste, de graça dai. Porque como eu tenho 11 filhos. 11 filhos. Naquele tempo não tinha televisão. A igreja o qual eu congregava, a Assembleia de Deus, não vou dizer o campo, não vou dizer a conversão, que é antiético, lá em São Bernardo do Campo, era proibido televisão dentro de casa. Era proibido a mulher. Tinha que ter os cabelos grandes, nem ver tesoura de maneira alguma. Cabelo, mas o crocó. Não podia ter tantas coisas que eram costumes de homem, não costumes bíblicos. E eu, novo convertido, tinha que passar por isso. Minha mulher todo ano tinha que ter um filho.
Porque minha mulher não podia tomar anticoncepcional. Minha mulher não poderia usar o DIU. Nem eu poderia usar outro modo de evitar, porque eu vou para o inferno, é pecado. Assim ensinavam os meus pastores. E eu não queria pecar contra Deus. E outra coisa, pastor Daniel, se você tiver televisão dentro de casa, você está disciplinado. E se não tirar, está excluído. Disciplina significa você pagar pelo erro que você fez. Mas excluído, só quem pode excluir uma pessoa é Deus. Excluir significa arrancar fora, lançar para o mundo. E eu estava nesse tempo, há 40 anos atrás. E se eu estou no mundo, como é que fica? Minha mulher comprou uma televisão, eu fui disciplinado. Eu só viajando, que eu era caminhoneiro, minha esposa ficava sozinha em casa, ela dizia, ficar sozinha, triste, sozinha em casa. A mãe dela morava do outro lado, veio morar depois do outro lado, aí melhorou mais. Mas ela falou, eu preciso de uma televisão. Irmão, se salvação individual, cada um que salve a si mesmo. Salvação individual, você não vai salvar seu filho, você não vai salvar sua mulher, impulsionando tanto ela, e chamando tanto ela para a igreja, e dizendo o versículo da Bíblia, que você vai causar uma dissensão, uma contenda dentro de casa. Ela já sabe a verdade? Você já ensinou a verdade para ela? São João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Se a verdade não entrou nela ainda, é com ela e Deus. Eu não vou me separar da minha mulher, porque ela não é cristã, não é evangélica. Gospel não. Deixa com os filhos para lá, deixa gospel para lá. Aqui não tem nenhum gospel na minha casa, não. Olha, não tem nada contra o nome gospel. Escute bem. Eu não tenho nada contra o nome gospel. Eu tenho, sim, contra a gospeira que está surgindo aí agora, que já está escandalizando a igreja do Senhor, contra essas gospeiras de falta de vergonha, de nudez e só pensa em dinheiro. Falta de vergonha. E sobe no palco. Nem púlpito não é mais, é palco, para mostrar a sua beleza. Meu amado, quem tem que brilhar na igreja é Cristo. A beleza é de Cristo. A honra, vou tirar a mão um pouco do R. A honra é de Cristo. O louvor é dedicado a Cristo. Não adianta vir uma irmã louvar e a outra querer louvar mais bonito do que ela. Se você tem esse dom, ou tem o hino, está louvando o hino com mais precisão do que ela, com mais, tem mais dom do que ela, amém por isso, mas que seja para Cristo. Não para querer humilhar aquela irmã. Não concordo com isso. E nem para querer agradar a igreja. Se você quer agradar a igreja, fique com a igreja. Eu prego na igreja, irmão, ensino na igreja o que é a verdade. Isso é, na minha concepção, no meu entendimento. E eu tento compreender o que está na Bíblia. Agora, o que eu fiz, o básico da teologia para o pastorado. Tem que conhecer a Bíblia um pouco. Mas não fiz o médio e nem fiz o bacharelado e nem pretendo fazer. Meu amado, o que eu quero, aquilo que eu aprendi, eu coloco em pauta e peço a Cristo para clarear minha mente. E o Espírito Santo usar a minha boca pelo coração para não magoar. Aquele que se magoa pelo que eu falo, se eu estou errado, pede discernimento a Deus. Se eu vou acabar as tuas finanças, que a igreja agora não é mais uma igreja, é uma empresa. A minha empresa. Se eu vou acabar com a tua empresa, falando a verdade, vai se ver com Cristo. Irmão,
eu estou te falando a pura verdade. Eu rio assim porque eu sou brincalhão, mas na pura verdade. Não estou com molecagem, não. Porque o servo de Deus, ele grita, ele pula, ele sapateia, brinca, mas não tirando a honra de ninguém, nem discutindo com ninguém. Se é para discutir, eu me calo. Mas se eu tiver com razão, eu falo. Falo aquilo que o Senhor tem me dado. Irmão, eu estou com 42 anos de evangélico, irmãos. Eu não vou perder a minha salvação porque você não gostou da minha palavra, porque eu vou ser disciplinado de uma convenção. Se eu vou ser disciplinado de uma convenção, deixa a igreja só no ministério. Prefiro mais agradar a Deus do que agradar o homem. Não é porque um evangélico pode ser senador, pode ser pastor, presidente, pode ser o que for. Deus abençoe ele, o mandato dele, que ele faça um bom trabalho. Um bom trabalho. Perfeito não vai fazer, porque não tem bom político. Existe sim o menos pior, mas bom político não existe. Existe o menos pior. Se ele está fazendo sua parte, amém, vamos orar por ele. Mas não pense que eu vou desagradar ao Eterno, que é o dono da minha alma, que o corpo pouco importa, ó, já está engiando, ficando velho. Pouco tempo era jovem, bonitão aí, antes de conhecer a Cristo. Eu conheci a Cristo, namorador, conquistador, ganhava muito dinheiro. Agora não, aposentado, ganhando menos. Mas dou glória a Deus por isso. Dou glória a Deus por isso. Amém? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Para que esse canal venha crescer, meu querido. Eu estou pedindo a você. Não estou te pedindo dinheiro. Não estou te pedindo para você fazer um pix de R$1,50, que nem muitos pedem aí, de R$1,30 ou de R$5, R$10. Não estou pedindo nada. Nem mande. Nem mande. Que eu não vou aceitar. Eu estou pedindo apenas uma coisa simples para você. Para você se inscrever no canal ou visualizar o canal. Palavras da verdade. Amém? Sim, como eu estava falando. Aí eu tenho 11 filhos. 11 filhos. Minha mulher, todo ano era um filho, todo ano era um filho. Eu, para mim, agora quem sofria era ela, todo ano. Terminou, eu tinha minha esposa, ia procurar outra mulher, tem que procurar minha esposa. Aí, o que acontece? Chegava no pastor e perguntava, pastor, por que eu tenho que ter filho todo ano? Minha mulher engravidar todo ano? Procurar outra eu não vou. É antibíblico e é pecado, a abominação. E a sua esposa só tem um filho. Vai desculpar, pastor, mas sua esposa tem a cinturinha de pilão bem feitinha aí. Não é que eu estou a desejando, não. Ela é bonita, viu? E dizer que seu filho é bonito também é. Olhe bem, pastor, não me leve a mal. Minha está com a barriga quebrada, todo ano é um filho, não pode... E a sua, pastor? Porque só pode ter um filho? É porque minha esposa é doente. O médico fez uma operação nela que ela não pode ter filho. Amém. Chegava no outro, a mesma resposta. Chegava no outro, mesma resposta. Chegava no outro, mesma resposta. Aí eu pedi discernimento a Deus com 1 ano e pouco de evangelho. 1 ano, ia fazer 1 ano e 2 meses de evangélico. Pedi discernimento a Deus, falando com Deus, cheio do Espírito Santo. Aí Deus me mostrou a realidade. Aí, nesse meio tempo, as mulheres, veio uma nova norma na igreja, que as mulheres podiam soltar o cocó, deixar o cabelo solto. Pensa bem, tomar banho e ficar só com o cabelo enrolado, fedendo a mofo. Pensa bem uma mulher com cabelo
bonito, o cabelo até grande, que o cabelo foi dado em lugar de véu. Tem vezes que o cabelo está um mofo de um lado, está todo despontado, ou por um acaso foi fazer uma coisa, queimou uma parte de um lado e apagou, mas tem que andar assim com aquela parte queimada, porque não pode aparar, porque é pecado, vai para disciplina. Isso é doutrina de homem, irmãos. Isso não é bíblico. Ela ir no salão, mandar parar, não por vaidade, mas sim para que o cabelo fique todo igual, bonita para o seu marido. Na deles andava bonita, viu? Andava bonita. Aí liberou para soltar o cabelo e já andava aqueles cabelão bonito. Eu falava, como tá bonito esse cabelo da mulher? O cabelo não foi dado no lugar de véu? Então que antes solto. Depois falaram, o pastor Daniel, presbítero Daniel, era presbítero naqueles anos atrás. Falou assim, um presbítero também que eu congreguei com ele, passou para evangelista, e ele era o pastor da igreja, o anjo da igreja. Ele falou, agora você pode congregar com a gente. Eu falei, por que, meu irmão, querido? Eu já sabia o que tinha acontecido. Porque agora o ministério liberou. Não é mais aquele pastor, ele morreu, agora é outro. Liberou televisão. Eu falou, e a minha alma? Se tivesse no inferno, ele liberaria com Satanás, fazia um acordo para Satanás para liberar a minha alma, para eu voltar a ser evangélico de novo? Hã? Eu falei, vocês são tudo um bando de hipócrita. Mas aí Deus já tinha me dado discernimento. Hipócrita, vocês atoam uma coisa que vocês não vivem. Vocês pregam aquilo que não vive. Quando foi por mais ou menos 2 anos, ele só tocava no assunto. Fulano adulterou, foi pro banco. Fulano adulterou, foi pro banco. Aí eu falei, irmão, por que você fala tanto em adultério, hein, irmãos? Se é pecado, nós sabemos que é pecado. É porque não pode, pregando na igreja, em adultério. Quando foi com 2 anos, descobrimos que ele trabalhava vendendo ambulante, vendendo fazendas, vendendo roupas. E lá tem um lugar chamado Boa Esperança, lá em São Bernardo do Campo. E uma jovem ficou viúva. E ele vendeu muita roupa para ela, meu. Muita roupa. Orei muito por ele. Eu fico olhando. Quando a pessoa toca muito numa tecla, porque ele tem medo de cair naquilo, eu só prego a palavra. Não fico tocando na mesma tecla. Agora, se está mentindo para o povo, eu não vou deixar você enganar o povo, não, nem enganar o povo de Deus, não. Se o povo de Deus quer ouvir a verdade, eu mostro mais uns versículos. Aí soubemos que ele tinha caído em adultério com a viuvinha com a viúva nova. Aí depois ele tirou 4 anos, naquele tempo era 4, 5 anos, aí entrou em comunhão novamente. Falei, pastor, e eu quase desviava também, desviava mesmo, porque eu tinha uma confiança nele tão grande pela arrogância dele pregar, pela palavra que ele falava, pela doutrina que ele dava, eu quase desvio, porque eu como pastor, eu como humano, eu sou o líder da igreja, conhecido como o anjo da igreja, nas 7 igrejas da Ásia. Você vai ver Paulo falando nas 7 igrejas da Ásia, né? Aos anjos, João falando. Ele estava na ilha de Pátimo. As 7 igrejas da Ásia. Ao anjo que está em tal igreja, um dia nós vamos entrar nas 7 igrejas da Ásia, tá bom? Ao anjo significa aquele que está dirigindo a igreja.
é aquele que está sendo responsável pelas almas. Porque se eu jogar uma alma fora, eu vou pagar naquele dia diante de Deus por aquela alma que eu lancei fora. E você que faz tantas coisas aí e pensa que está sendo encoberto diante de Deus, não dá, não está. Diante dos homens, sim. Diante de mim, sim. Mas diante de Deus não tem como, não fica nada encoberto que não seja descoberto. Porque Ele está vendo tudo, toda hora e todo momento. Amém? Mas vamos, não sei por que eu entrei nesse assunto. Ah, sim. Aí eu falei, e agora? Liberou televisão. E se minha alma estivesse no inferno? Quem ia tirar ela de lá? Se eu tivesse desviado? Hipócrita, chame ele de hipócrita. Vocês são todos hipócritas e fariseus. Aí eu falei até, acho que falei até demais, viu? Mas eu falei o que eu senti. Aí não voltei mais para lá. Não voltei. Continuei na outra igreja com a irmã. Depois o Senhor me deu... O Senhor, em sonho, o Senhor me deu um ministério das Assembleias de Deus. Eu até hoje toco esse ministério e liguei na convenção. Amém? Vamos falar nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Eu sou o pastor Daniel. Eu sou Daniel. Daniel Nascimento. Tem mais outro nome no meio, mas Daniel Nascimento, como está escrito no YouTube. O nome das minhas lives, das minhas mensagens são Palavras da Verdade. Amém? Vamos orar para nós começarmos a ler a palavra dessa noite. E eu não quero ser muito extenso como fui ontem. E eu queria ir mais, queria ir mais. Eu sei que tem muita gente que não está gostando de mim. Bom era se gostasse, né? Mas se a mais da metade, muito mais da metade não está gostando, vou fazer o quê? É melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Eu estou lhe ensinando e lhe dizendo e aprendendo com você para fugir desses lobos devoradores que na frente você vê ele como ovelha, mas por trás são lobos devoradores. Vamos orar? Nesse domingo abençoado. Olha, você pode perceber que a todas as minhas lives, Palavra da Verdade, pastor Daniel Nascimento, que tem muito pastor Daniel Nascimento. Palavra da Verdade. Você vai ver, quando você vê entrar, Camilinha, minha neta, Deus abençoe minha filha, assista a live. Olhe bem, quando você vê entrar na oração sacerdotal, é a minha pessoa. Tem muitos que podem entrar também, eu não sei também, né? Mas eu gosto de ler primeiro a oração sacerdotal, que é o que o discípulo pedir a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Aí o Senhor começou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo o sempre. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia que eu estou respirando com esse espírito, esse ar que o Senhor tem me concebido, pela sua misericórdia, a mim, a minha esposa, a meus filhos e a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e creem que o Senhor, aleluia, é o Salvador, Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia que você tem me dado, apesar de eu não ser digno e merecedor, por mais um dia de vida, né? Estou aqui mencionando a tua palavra e te pedindo, meu Pai, que perdoe as minhas falhas, que são inúmeras. Perdoe meus pecados, que são inúmeros. Sou pecador, sou falho, mas no sangue do teu Filho amado,
eu sou justificado. Senhor, meu Deus Pai, perdoa os pecados da minha esposa, dos meus filhos, suas falhas, abra as portas da prosperidade, da cura, e liberta os seus corações, meu Pai, para que venha verdadeiramente tornar a casa do Pai, para que a verdade verdadeiramente venha despertar nela novamente desejo de estar na tua casa. Senhor, abençoa esse dia, meu Pai, e abençoa todos esses que irão ouvir essa live, que irão ver essa live, e todos aqueles que estão vendo a live de ontem, e todos aqueles que hão de ver essa live. Abençoa todas as suas famílias, meu Pai, repreenda o inimigo, tira dissensões de cada lar, repreenda a obra do inimigo, repreenda, meu Pai, toda obra de inveja, toda obra de olho mau, e quebra todo laço de enfermidade, todo espírito diabólico que vá partir de retirada de cada lar nesse momento, partir de retirada, e o Senhor vai deixando a vitória, e que o Senhor vai deixando a paz sobre cada lar, e vai tirando as dissensões que está sobre cada lar, e trazendo a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Se Cristo comigo vai, 36 minutos já, né? Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Eu quero que você abra comigo em São João capítulo 5. São João capítulo 5. Tem Mateus, depois de Mateus. Falando de Mateus. Vamos voltar um pouquinho. Eu falei que o Novo Testamento começou mais em Lucas, e depois, ou então em São Mateus, Marcos, Lucas, mas já no fim, quando ele morreu na cruz. Porque não pode, que eu falei que tem 11 filhos. Falei por causa dos 11 filhos que não poderia evitar. E também outra coisa também. Como é que eu posso morrer agora e eu sou um homem bem-sucedido financeiramente e espiritualmente? Financeiramente, eu tenho que deixar um testamento. E nesse testamento, que é o Novo Testamento, olha, Novo Testamento de Jesus Cristo, que é a nova aliança. Nesse testamento, só pode ser aberto quando eu morrer. O testamento não pode ser aberto eu vivo. Quem já viu abrir um testamento com um testador vivo? De maneira alguma. Só quando o testador morre. Aí diz assim, meu pai, Daniel, deixou tanto para minha filha, tanto para outra filha, tanto para um filho, isso para um filho, aquilo para um filho. É que nem Jacó quando morreu. Ele repartiu toda a sua herança, repartiu toda o que ele tinha, tudo o que era para dar para os filhos. Só a Levi, que ele não deu dádiva terrena, sim cuidar do ministério, sim cuidar do sacerdócio. Levi era a tribo que foi muito bem abençoada por Deus, porque foi a tribo que veio de Arão. Amém? Mas aí foi de onde? Vamos deixar lá. Vamos ler aqui São João capítulo 5. Quando eu encosto mais aqui, escurece um pouco. Eu vou ficar mais, tá vendo? Vou ficar mais distante por causa da lâmpada. Ficar mais distante. Então, vou pegar a Bíblia para eu ler aqui de cima, que fica melhor. São João capítulo 5, fica mais perto do óculos também. São João capítulo 5, olhe bem. João tem muitos, você vai encontrar muitos João, mas aqui é evangelho, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas, vem as cartas de Paulo, depois vem as epístolas de Pedro, depois vem de João. João, eu não estou falando na epístola de João, nas cartas de João, estou falando no evangelho de João, que é depois de Mateus, Marcos, Lucas e João. São João capítulo 5 diz assim: o paralítico de Betesda. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus, porque ele era judeu, né? Ora,
existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Você não entendeu? Depois eu explico. Neste jazia grande multidão de enfermos, ponto, eu risquei, que é para estudo. Cego, outro risco. Coxos, outro risco. E paralíticos, outra fase para estudo. Esperando o movimento das águas. Um anjo desse, olhe bem, escute bem o versículo 4. Um anjo, não é um homem que movia as águas não com uma paleta, ou um helicóptero que vinha de cima, ficava aquele tanque embaixo, quando na hélice dele, quem estiver perto é quase jogado fora pelo vento da hélice, né? Aí, se ele estivesse em cima do tanque, a hélice dele poderia agitar todas as águas. Mas não, olhe bem. Está dizendo aqui um anjo. Leia na sua Bíblia. No capítulo 5, versículo 4. Se não é um anjo. Um anjo descia em certo tempo, agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Os irmãos compreenderam? Vou repetir novamente. O capítulo 5, versículo 4. Um anjo descia certo tempo, agitava a água. Um anjo descia certo tempo, agitava a água. O capítulo 4. Um anjo descia certo tempo, agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque seria... no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Agora o 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado ali, 5:6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. E quanto eu estou descendo, não, vou retornar novamente. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Não vou ler mais na frente não, que senão a leitura fica muito extensa. E ele pegou a sua esteira, levantou e foi para a sua casa. Irmão, sabemos que a sabedoria do homem para Deus torna-se loucura. É o mestre que falou. O homem quer ser tão sábio. Ele entra tanto pela ciência, pela tecnologia, pelas coisas avançadas. Ele estuda tanto. Tem muitos que eu conheço até que era colega, não, são colegas meus, mas agora estão bem de vida e se afastaram mais de mim. Cientistas, astrólogos, são tão estudados
que ele perde a noção da palavra de Deus. Ele começa a crer que Deus não existe no seu coração, pelo muito estudo que ele tem. Ele estuda tanto, fica um cientista, que ele não acredita. Perdão, irmão, deixa eu pegar um papel que caiu aqui. Eles acreditam, irmão, na sua ciência, na sua astrologia, que o planeta surgiu de uma explosão, a Terra surgiu de uma explosão, ou que outras coisas surgiu pelo cósmico, e muitas coisas aí, tão difíceis as palavras, que eu acho que não sei nem falar, viu? A maior estrela, tal estrela, papapá, papapá, e se aprofunda tanto no cósmico, né? Nos buracos negros que tem no espaço, que esquece de Deus. E quando ele quer ser muito rabino na palavra de Deus, quando ele quer ser muito estudioso demais, ele quer saber até os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus, já está dizendo assim, é mistério. Se é mistério, é para ele mesmo. Não é para nós. Aquilo que é revelado para nós é para nós. Mas aquilo que Deus não revelou, o homem não se aprofunda nele não. Porque senão você vai ficar louco. Ou inteligente demais, vai perder o juízo, vai esquecer que Deus existe. O homem tem estudado tanto as Escrituras Sagradas, que Jesus falou assim, olha, dizendo para os apóstolos, eu escondi esta palavra dos sábios e inteligentes, dos escribas, dos fariseus, de muitos, agora que tem aqui falando em outras pessoas, que eu não vou ditar o nome das profissões, que pode me atacar tão, pode me causar tão como é que se diz? Eles podem até me não é discriminar, ele pode até me processar. Então, olhe bem, ele se aprofunda tanto na escritura, se aprofunda tanto, os escribas se aprofundam tanto, que ele escreve a palavra, os judeus se aprofundam tanto, o rabino na palavra, agora estou entrando aqui na palavra, não é na ciência humana não, na palavra, que ele se torna-se um homem humano, na espiritualidade. Por isso que Jesus falou, olha, escondi essa palavra dos sábios e inteligentes, entendidos, dos doutores, e revelei aos pequeninos. Sabe que os pequeninos é aquele que tem pouca leitura, aquele que tem pouco conhecimento. O Senhor revela para ele, mas para aquele que tem tanto conhecimento, ele fica perdido. Faça uma pergunta a um cientista, ou uma pessoa que tem tanta inteligência, ele não vai saber te responder. Porque a inteligência dele corrompeu a mente dele. Por muito também estudar as Escrituras e querer saber mais do que os outros de onde é que vem Deus, não queira saber de onde é que vem Deus, não vem de Terã. Não queira saber como é que ele existiu, já tem gente, muitas pessoas enlouquecem, querendo saber se Deus sempre existiu e nunca vai morrer. Ele é alfa e ômega, princípio e o fim. Em Apocalipse você vai ver muitas vezes isso aí. Capítulo 22 e diante, antes disso aí. Ele é alfa e ômega. Sabe o que significa a palavra alfa? É princípio e ômega é fim. Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Ele não teve princípio e nem terá fim. Mas como é que uma força poderosa, um Deus tão poderoso, pode ter existido sem ter criado, alguém que ter criado ele? Não tem. E não me pergunte que eu não vou te explicar. Eu já tentei me aprofundar um pouquinho nessa parte aí, há 20 anos atrás, e quase que enlouqueço. Não adianta.
Não adianta. Ele é Deus. De onde ele veio não interessa. Só sei que ele está aqui conosco nesse momento. Ele está ao seu lado aí para você que está ouvindo a palavra com sinceridade. Ele está dizendo, não se preocupe de onde é que eu vim, de onde é que eu vou, não. Só sei que eu sou Deus, Deus de amor. Também é fogo consumidor. Ele quer te ajudar. Ele vem com amor. Mas se você não quer, ele te deixa. Mas vê que você mesmo não tem jeito, que não quer aceitar mesmo, quer escarnecer. Então pronto, ele abate você e coloca outro no lugar. E não venha dizer que foi o diabo, não. Ele mesmo pode abater e colocar outro no teu lugar. E tem vezes que ele dá... Satanás chega onde está ele, do jeito que foi procurar ele para questionar a Jó, ele também questiona você também. Deixa eu abater aquele ali, deixa eu abater aquele ali, deixa eu matar aquele. Ele diz, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Mas quando Deus tem o anjo da morte também, quando ele quer matar, ele mata. Certa vez Josias teve uma guerra, não foi Josias, juntou 3 reis para pelejar contra Josias. Josias, o rei de Israel e o rei de Judá. Entendeu? 2 Crônicas 7, 14. E em 20, 14 também diante. Em 20, 14 diante ele falou assim, ó, é melhor você ver do começo. Ele dizendo assim, o Espírito do Senhor se levantou contra Josias. Perdão, irmão, perdão. Eu vou fazer uma coisa aqui muito importante. Me perdoe, viu, irmão? Eu tinha que fazer isso aí. Dentro de casa, logo. Passeando dentro de casa, não pode. Sim, meus amados. Olhe bem. Não vou dizer o que foi, não, porque senão vocês vão rir. E eu tinha que... Tirei uma vida agora, tá vendo? Tirei uma vida. Se eu tenho que pregar para que as vidas venham ao cristianismo, que a vida venha a Cristo, que a vida seja salva. Eu tirei uma vida ali agora. Sim, vamos falar novamente. Onde foi que eu estava? Sobre a sabedoria humana. Mas eu estava mais além. Vocês já perceberam que eu tenho um pouco de esquecimento, tem hora? Mas não esqueça de Deus não, de maneira alguma. Nem de Jesus. Sim, ali estava. Não foi nisso que eu estava, não. Mas eu vou continuando lendo. Ah, sim, a sabedoria. Ocultou dos sábios, doutores, e revelou aos pequeninos. É tão bem revelado, é tão bem explicado para a gente. Se você manda um doutor, um marechal, um bacharel, qualquer coisa, ler a Bíblia, ele não vai compreender muitas vezes. Não vai compreender o que significa aquele versículo. Eu já conversei com uma certa feita, um juiz, e ele falou, não, mas eu não estou compreendendo nada aqui. Eu falei, é porque Deus ocultou dos sábios e inteligentes e revelou aos pequeninos. Aí expliquei para ele o que significa. Ele falou, você tem uma sabedoria. Eu falei, não, que Deus revelou para os pequeninos. Aqui, irmãos, olhe bem. Eles querem conhecer tanta Bíblia, conhecer de onde é que vem Deus, quem é Deus, como é que ele foi surgido. Irmão, não se preocupe com isso não, meu querido. Se preocupe em ser obediente ao Eterno, ao seu Filho amado Jesus Cristo. Não se preocupa com essas coisas aí, não. Porque isso aí não foi revelado para ti, mas um dia vai ser revelada para ti e para mim, se nós conseguirmos a coroa da vida eterna. Se nós formos obedientes a Ele, se nós seguirmos a Ele, aí vai ser revelado para você, para mim e para todos. Vai ter a vida toda, eternidade, só Ele revelando para a gente as maravilhas, e nós vendo as maravilhas, Ele junto conosco.
com o cordeiro e sua esposa, que somos nós, né? Simbolizando, né? Então, meu amigo, não se preocupe como é que Deus faz isso, como é que Deus nasceu, como é que Deus vai morrer, que Deus nunca vai morrer. Deus nunca nasceu, sempre existiu. Agora, Ele criou o universo e a terra e tudo que nele há. Como Ele fez isso, não me pergunte, que eu não vou te responder, eu não sei. Talvez você perguntando ao cientista, ou um astrólogo aí, também ele pode até dizer para você, né? Mas eu quero saber sobre a Bíblia, que não fala. Aquilo que não é revelado para nós é deixado para o dia do arrebatamento da igreja. Aqui tem assim. Eu vou pegar sempre mais perto, porque eu escureço. Você tem deixado o seu like, meu amado? Me ajude. Por favor, deixe o seu like. Assine no canal. Deixe a sua assinatura. Deixe as suas opiniões. Boa ou ruim. Porque eu tenho uma cabeça, você tem outra. Se você não concorda com a minha, eu não vou desabonar também a sua opinião. Cada um tem sua mente e seu modo de entender. Você não vê? Muitos estão dançando até no ele chama agora de palco, não é mais púlpito, não. Falta de vergonha, viu? Vamos ler aqui. Algum tempo mais tarde, capítulo 5 de São João. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Por quê? Porque ele era judeu, meu amado. Ele veio pregar o evangelho para os judeus, não foi para nós, não. Já disse umas 3 vezes ou 4. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todo aquele quanto receberam, deram o poder de ser chamado filho de Deus, tendo seu nome. A misericórdia de Deus sobre nós é que os judeus rejeitaram ele. Olha, não todos, porque Pedro era judeu, João era judeu, todos eles eram judeus. Mas minoria, 1% mais ou menos. Hoje que muitos estão reconhecendo ele como Deus, ele como Cristo, como Messias, né? Que nem eu digo, o Exu e Emachia, significa Jesus, o Messias. Estão aceitando ele como filho de Deus. Mas trazendo também a tradição da lei, uma parte da tradição da lei. Mas aceita Jesus. Aceitando Jesus está salvo. Aceitando e andando nos seus caminhos, né? Olha bem. Ele foi à festa dos judeus, porque ele era um dos judeus também. Porque onde havia festa, Jesus estava no meio. Sabe por que Jesus estava no meio? Porque era para chamar a multidão, para que as multidões, quando via ele, se encantavam com o ensinamento dele. Por isso que ele estava no meio sempre das multidões, que ele veio para isso. Ele não veio para se esconder das multidões, para ficar intocado na caverna, não. Ele veio para pregar o evangelho do Pai, o evangelho do reino celeste. Amém? Aí ele foi para essa festa. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Vou dar uma pausa aqui um pouquinho, tá? Já vai fazer 1 hora. Existe em Jerusalém, perto à porta das ovelhas, perto da porta da cidade, um tanque em hebraico. E quem cavou esse tanque, a Bíblia nos relata que foi mais Isaac. Jacó, o povo de Jacó. Deixa eu ver, o povo de Jacó. Deixa eu me lembrar direito, para não falar errado. O povo de Jacó que mais abriu cisterna. De Isaac, não, de Jacó. Mais abriu tanques. Eles cavavam tanques, porque aonde ele levava o rebanho, as ovelhas, ou Jacó ou Isaac, um dos dois.
vai crer que foi Jacó. Depois eu tiro essa dúvida para você. Olhe bem, e para mim também. Foi o povo de Jacó. Foi. Então, olhe bem, ele cavava sempre esse tanque, porque onde chegava, tinha que dar água para as ovelhas. As ovelhas tinham que beber, os camelos tinham que beber. E eles também tinham que beber daquela água. Foi quem mais cavou poços. Foi ele. Agora, olhe bem, na porta do templo, chamada Formosa, tinha um tanque, que ele tinha cavado também, para dar água para as ovelhas, quando eles vinham ali à cidade. Quando seus pastores iam à cidade, apacetando o rebanho. Apacetando o rebanho. E nesse tanque, olha bem o que estava nele. O que tinha nesse tanque? No 3, diz assim, neste jazia quer dizer que estava, grandes multidões de enfermos, cegos, 1, 2, 3, 4, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, no versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Ó, ali, deixa eu olhar direito. Sim. No capítulo 2 você vê, já no fim. Capítulo 5, versículo 2. Que ali jazia 5 pavilhões. Esses pavilhões não eram pequenos não, sabe por quê? Porque existia muitos coxos, mancos, cego, aleijado, querendo ser curado, meu amado. Você que nesse momento está nessa situação, vá à beira do tanque. Eu estou falando não é literalmente não, é espiritualmente. Vá à beira do tanque para que você possa ser curado. Mas para você ser curado, esses homens que estavam lá, existia 5 tipos de gente que estavam lá esperando, 5 ou 4. 1, 2, 3, 4, 5, para ser curado. Eu não vou entrar sobre eles não, senão vai perder muito tempo. Que eram as separações dele. Noutra hora eu entro nesse ponto. Olha bem, eles iam ali e ficavam ali, bem coberto, bem estendido, bem tranquilo, esperando ser curado. Mas esses homens tinham dinheiro. Esses homens tinham possessões. Nenhum médico pudera curar eles. E eles estavam ali, cada um no seu devido lugar para ser curado. Mas tinha que ficar gente na beira do poço, para quando a água começasse a submerger, começasse a mexer as águas uma vez no ano, era uma vez no ano, e o Senhor não avisava. Uma vez no ano, um anjo descia e mexia com as águas e começava a borbulhar as águas e mexendo as águas. Aí um descia rapidinho com aquele senhor dele, abraçava ele, descia e mergulhava naquela água. Quando ele subia, já subia bom, de qualquer enfermidade que tivesse. Vocês entenderam? Estão compreendendo? Eu não sei que parte do tanque você se encontra. Mas só digo uma coisa, se você ficar à beira do tanque, se você ficar perto ao tanque, ali, porque ali o sol era quente, que o sol da Palestina é quente, o calor era grande, por isso que tinha 5 pavilhões. 5 pavilhões para ficar aqueles tipos de enfermidades, de pessoas. E cada um tinha um homem ou 2 servos, que eles tinham dinheiro para pagar. Mas aquele coitado daquele homem, ele estava ali deitado, não era embaixo do alpendre, não era embaixo dos pavilhões, não. Ele estava à beira do tanque, na beira do tanque. 38 anos esse homem se encontrava dessa maneira. Eu não sei quantos anos ele tinha, não vou dizer para você quantos anos ele tinha, não está dizendo aqui. Não vou dizer também que ele já nasceu
quando ele nasceu, já foi com essa enfermidade, deficiente, não podia se mover, não podia andar, não podia nada, 38 anos, e o colocaram na beira do tanque ali, sabe por quê? Porque daqui que fosse buscar, daqui que as águas se movessem, colocasse logo, ele pulasse logo lá dentro. Mas se ele não podia andar, não podia nem mover os braços, talvez era reciclado. As pernas também podiam ser recicladas. Mas tinha um pregador pregando, dois pregadores, um concordando com o outro, dizendo que esse homem, esse tanque de Betesda, ele tem ali na medida da água, desenhado na beira na medida da água, um anjo com as asas abertas, desenhado. E quando as ovelhas vinham beber água, as ovelhas agitavam a água. Quando a água era agitada, você vê a sabedoria, o intelecto do homem, o conhecimento do homem, o teólogo demais, quando é que chega, que quando agitava a água, as ovelhas bebendo, aí a água batia no desenho daquele anjo. Aí as águas se moviam todinha, porque eram muitas ovelhas. E batendo no desenho do anjo, aí a água ficava toda agitada. E um disse mais assim, ó, pensa bem, escrito por João. Se João soubesse dessa conversa que está escrita aqui, que o anjo descia uma vez por ano e mexia as águas, João ia se levantar do túmulo e ia ficar nervoso. Então quer dizer que a Bíblia é mentirosa. Colocando a Bíblia como mentira. A Bíblia é o livro dos livros. Ela não deixa variação. Ela não se contradiz contra ela mesma. Quem se contradiz somos nós. Eu fiquei olhando para a sabedoria daquele homem. Aí ele disse, mas também vinha também uma água, não sei de onde, vinha também um movimento que movia aquelas águas, vinha dos castelos dos reis, aí movimentava aquela água, batia no anjo, naquela pintura do anjo, então, aí a pessoa pegava aquele que estava lá, descia e era curado. Mentiroso, mentiroso, você é mentiroso. Não ensina mentira não, ensina a verdade. Porque se está escrito na Bíblia, então a Bíblia é mentirosa, você é verdadeiro? Olha o que está escrito aqui, ó. No capítulo 4, versículo 5. No capítulo 4, versículo 4. Veja na sua Bíblia se não está escrito assim. Capítulo 5, versículo 4. De São João, capítulo 5, versículo 4. Um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. Um anjo descia a certo tempo e agitava as águas. Não era ovelha que vinha beber água, não, e batia no desenho do anjo que estava na parede, não. Que eu nem sei se tinha desenho na parede, que a Bíblia não fala. Algum historiador fala que tinha um desenho na parede de um anjo. Historiadores. Eu vou acreditar mais na Bíblia ou historiadores? Aqui. Ou historiadores. Aqui diz assim, um anjo descia em certo tempo, agitava a água. Agitava. Um anjo descia certo tempo e agitava a água. Porque no tempo de Jesus, tem os milagres que Jesus fazia e continua fazendo. Mas isso aqui já vem bem de antigamente, esse poço de Betesda. Veio da tribo de Jacó, cavaram esses poços. Quer dizer que tinha vindo no Velho Testamento. Não tinha Jesus para curar, mas tinha quem? Milagre que Deus mandava. Anjos mesmo. E aqui está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Um anjo continuava na mesma plataforma, no seu mesmo mandato, no Novo Testamento. Depois que Jesus apareceu, aí o anjo se retirou, porque Jesus é quem governa os anjos. Jesus é o Deus encarnado.
Olha aqui, um anjo descia um certo tempo, agitava as águas, e o primeiro em que entrasse no tanque, depois dos movimentos das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Quando aquela água era agitada, alguém ia dizer assim, ó, leva ele para a beira do tanque, vamos lá correr. Eu acho que era uma briga ali, viu? Era uma contenda, era uma agitação. A água está sendo agitada, a água está sendo agitada. Vamos lá pegar meu senhor. E meu senhor digo, eu te pago mais para tu me levar. Eu te pago o dobro. Tu me trouxe daqui, eu te pago o dobro para tu me colocar lá para eu sair daqui curado. Esse homem sabia que não ia ter condições. E tem mais coisa, esse pregador estava dizendo também que esse homem ele era colocado uma vez por ano ali, porque era quando as ovelhas vinham para beber água para ser agitada. Conversa fiada, rapaz. Para dessa conversa. Para dessa conversa. Esse homem estava ali há 38 anos. Que ele estava na beira daquele... Eu não sei como é que ele comia. Alguém trazia comida para ele. Algum parente. Eu acho que ele tinha uma cobertinha que fizeram para ele ali de palha. Alguma coisa. Não tem. Olhe bem. Eu acho. Não é o que está escrito, não. Meu achar não é verdade. Porque ele não ia ficar no sol, queimado no sol, quente direto, um sol de 42 graus, que nem é na Palestina ali, que nem é em Israel, na beira do tanque, enquanto os outros estavam nos alpendres, estava bem acomodado lá, nos pavilhões. Eu acho que eles fizeram uma cobertinha de palha para ele não se queimar do sol. Aí quer dizer, quando o que o pregador falou, um pregador famoso, pregando em Gideões, dizendo que esse tanque, quando os irmãos dele sabiam que o tanque ia ser agitado, que vinha as ovelhas, eles corriam para pegar ele e corria para pegar ele. Que mentira, para com isso, fala a verdade. Era um anjo que descia e agitava as águas, um anjo. Não tinha nada a ver com ovelha, nada a ver com isso. Agitava as águas, o primeiro que descesse era curado. E ele dizia assim, meu Deus, porque se os homens soubessem, os irmãos dele, trazia no mesmo dia que a água ia ser agitada, que as ovelhas estavam vindo. Mas que mentalidade? Ele ia ficar ali, deitado ali? Não, eles disseram que eles traziam ele para ser curado ali. Não, a Bíblia está dizendo que ele estava 38 anos naquele local. 38 anos sem ser curado. Eu vou pela Bíblia, não é por sua palavra não. Nem pelo seu pensamento, nem pelo que você acha, e nem pela a sua filosofia, e nem pela sua teologia demais. Fale o que está na Bíblia. O que passou disso é mentira. O que tirou é mentira. Aí lá vem Jesus, né? Ia para a festa dos judeus, que ele também era judeu. Ia passando por ali. Por que Jesus não curou os que estavam nos pavilhões? Jesus passou em frente aos pavilhões. Por que Jesus não curou também os que estavam em frente aos pavilhões? Por quê? Porque Jesus viu a humilhação daquele homem. Jesus, antes de passar por ali, há muitos milhares de anos atrás, eu não sei, Jesus já sabia que ele estava ali, sendo humilhado, não ia conseguir, não ia ter a vitória, mas ele tinha a fé da cura. Os que estavam no pavilhões lá, ele tinha o seu dinheiro, ele tinha gente para colocar lá dentro. E por que, se esse homem estava ali há 38 anos, por que não ficou dois irmãos com ele, ou um irmão com ele, para a água ser agitada e colocar ele lá dentro? Porque tinha que trabalhar para ganhar o pão? Então não adiantava deixar ele ali, ele ia morrer o quê? Ia morrer torrado. E tinha que ter alguém que fosse lá todo dia cuidar dele. Irmão, cai na realidade. Para de falar heresias. Aí disse que traziam ele e colocavam lá. Não, ele estava lá há 38 anos. Então a Bíblia é mentirosa. Eu vou ler novamente, o Rabino, o inteligente. Olha, um anjo descia. Olha, um anjo descia. Ele não subia, o anjo não subia.
Quem sobe é o demônio. O anjo descia do céu, descia em certo tempo, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. E Deus não mandou o anjo curar ele, não. Porque ele sabia que o espectador dos milagres estava vindo. O Deus encarnado já estava vindo. Passou ali Jesus. Oh glória! Oh glória! Jesus passou por ali e disse assim. Olhou para ele com aquele olhar meigo. Aquele olhar simples. Mas não está dizendo que ele vinha ali com os judeus, não. Com os apóstolos, não. Os apóstolos poderiam ter ido na frente já. Ou foi preparar alguma coisa para ele comer, alguma coisa para ir. Está falando nele, que ele estava vindo ali. Não estava dizendo que ele vinha com a multidão, não. Vinha sozinho. Não sei como é que ele conseguiu sair da multidão, mas veio sozinho. Jesus sabia o problema de cada um que estava ali, mas eles tinham condições de colocar ele dentro da água. E ele nunca ia ser curado daquele jeito. E Jesus queria dar a bênção para ele porque ele tinha fé. Se você não tem fé, meu amigo, não adianta. Você está ouvindo a palavra de Deus e está duvidando. Se você não tem fé, não adianta você estar dizendo que é cristão e não faz as obras de Deus. Se você não tem fé, então... Um instantinho só. Vem cá, meu amor. Você é uma das minhas lindas. Isso, papai. Eu falei em você hoje, viu? Que bênção. Olha, não adianta. Se você não tem fé, não adianta. Não adianta. Mas esse homem aqui tinha fé. Eu vou acabar mais cedo, porque já chegou uma filha minha aqui agora também. E não é por causa da filha, não. Mas por causa da palavra, que eu não quero ir muito longe. Olha bem. Jesus passando ali no meio de tudo, sabia que todos estavam enfermos. Não perguntou, todo mundo aí quer ser curado? Quem não queria ser? Mas ele passava por meio do povo e ninguém conhecia que ele era Jesus. Ele era simples, ele era humilde. E chegou perto daquele homem meigo, olhou para ele, não tinha água mexendo, não tinha nada. Falou, quer ser curar? Quer ser curado? Quer receber a bênção? Quer ser curado? Ele disse, Senhor, eu não tenho homens. Requisito para quando a água ser mexida, que eu estou mais perto da boca do tanque, me coloque dentro, ou me jogue de uma vez, depois sai subindo pelas paredes. Não está escrito isso. Isso é minha ilustração. Não tem como. Não tem como, de quando a água é emergida, eu caí lá dentro, que não tem ninguém sabe a hora. Jesus falou, olha, se fosse eu que sou ignorante, eu sou ignorante. Nós, humanos, somos ignorantes. Eu ia dizer assim, eu não estou te perguntando nada. Não estou te perguntando nada. Eu te perguntei alguma coisa? Não. Só te perguntei uma coisa, queres ser curado? Sim ou não? Mas Jesus tão meigo, tão suave, falou, queres ser curado? Não tem ninguém que me ponha no tanque, Ele falou assim, olha, para tu saber quem está falando contigo, ou para tu conhecer, eu não quero que ninguém saiba, senão vai fazer uma mutuação, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente ele... Mas ele tinha fé. Você tem fé, né? Tenho. Então, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Depois ele, aqui na frente, Jesus falou, olha, não vai falar para depois o pessoal está tudo em cima de mim aí, né? Que eu estou indo para a festa, entendeu? Vai para a tua casa. Levanta. Pega o teu leite e vai para a tua casa. Hoje eu digo para você, levante, pega o seu leite e anda. Anda espiritualmente. Levanta-te
espiritualmente, que você perdeu a fé, você não tem mais fé em Deus, você está fazendo o evangelho de toda maneira, você está pensando que Deus aceita holocausto de animais manchados, você pensa que Deus aceita sacrifícios imundos? Não. Levante, coloque sua casa em ordem, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Mas se você crê, você verá a glória de Deus ainda hoje. Tome posse da sua vitória. E aquele homem se levantou e foi para a sua casa. Não vou adiantar mais, já são 1h20. Poderia até 1h30, né? Mas eu quero maneirar mais hoje, descansar mais vocês um pouco. Jesus é espectador do milagre. Jesus hoje está dizendo, deixa de falar não, perdão, Jesus não está dizendo nada, sou eu que estou falando. Deixa de falar mentira. Deixa de tirar a fé do coração das pessoas e colocar psicologias humanas na mente da pessoa. Fala a pura verdade. Foi o anjo, foi o anjo. Não foi desenho, não foi desenho. Não foi animal, não foi animal. Jesus diz hoje, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. E um anjo descia uma vez por ano. Se você quer ver na sua Bíblia, São João capítulo 5, versículo 4, que o anjo descia uma vez por ano. Amém? Deus abençoe, deixe o seu like, se inscreva no canal, meu amado, se inscreva. Eu preciso que você se inscreva, você me dá força no canal para que eu possa mencionar a palavra de Deus e possa, não quero crescer no YouTube, não quero ser aquele YouTube estourado, não, quero só aparecer, receber meu galardão de acordo com aquilo que eu mereço e mencionar a palavra de Deus para você, em nome do Senhor Jesus, amém? Um domingo abençoado para todos, terminar a live mais cedo e que Cristo venha abençoar cada lar, porque hoje o Senhor Jesus diz para ti, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar para terminar? Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, Deus amado, por essa tarde que o Senhor tem nos dado essa palavra. Senhor, nos abençoa, Senhor, guarda nosso lar em tuas mãos, meu Pai. Eu digo nessa tarde, meu Pai, Jesus está passando por aqui, está dizendo, queres ser curado? Eu digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, minha família diz, eis-me aqui, Senhor. Então toma o teu leite e vai para a tua casa. Então creia na palavra de Jesus, não na palavra de homens. Palavra de homens são mentirosas, palavra de homens não se cumpre, a palavra de Cristo se cumpre, a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Deus abençoe a todos e até segunda ou terça-feira. Até segunda-feira, até terça-feira, em nome de Cristo Jesus, receba a paz. Inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Pastor Daniel Nascimento. Palavra da verdade. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Sabe o que significa Shalom Adonai? A paz do Senhor Jesus. Shalom é paz. Adonai é o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus.